Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e eu recebo em nossos estúdios o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, Coronel Flores, que nos fala sobre o trabalho dos bombeiros que estão ali juntamente com a Polícia Técnica, fazendo o levantamento de todos os danos à perícia na explosão ocorrida ali no bairro Manuel Julião, na rua Edmundo Pinto, onde várias casas foram atingidas. O cilindro que provocou a explosão estava preenchido com gás acetileno, altamente inflamável, combustível e explosivo em contato com o ar. Inclusive, nós temos aqui algumas informações desse gás e durante a entrevista aqui com o Coronel Flores nós vamos abordar para você de casa. Coronel, muito boa noite. Boa noite, Henrique. Tudo bem? Estamos à disposição e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, comandante. Bem, uma tragédia que ceifou a vida de um homem, de um pai de família, atingiu várias casas, muitos moradores, não só os donos da casa, da família que perdeu o seu mantenedor, mas as casas vizinhas foram atingidas. Então, foi uma grande tragédia ali que marcou terrivelmente esse mês de maio aqui em Rio Branco. Ao todo, comandante, quantas residências e outros imóveis foram atingidos com aquela explosão? Henrique, houve aquela fatalidade que todo mundo já tem conhecimento e no dia seguinte nós começamos a fazer o levantamento de todas as residências que foram atingidas, umas em maior proporção, outras em menor proporção, para se fazer esse levantamento. E nós catalogamos 58 residências que foram atingidas. Umas mais, outras menos. Outras mais, outras menos. As residências mais próximas tiveram seus telhados destruídos, outras portas, paredes rachadas, janelas quebradas. A imagem que nós estamos vendo agora do local, através do nosso Gazeta Cóptero, mostra o tamanho da destruição naquele local. Comandante, o senhor estava me falando da periculosidade desse gás acetileno. Exatamente, ele é um gás altamente explosivo, como se falou na sua abordagem no início da reportagem, que ele, em contato com o ar atmosférico, ele é armazenado a uma pressão inadequada, ele pode vir causar uma explosão. Como também a simples queda, pelo que consta nos manuais, a simples queda do cilindro pode também vir causar uma explosão também. Olha só o nível de destruição de um cilindro de acetileno. Olha só, tantas casas atingidas, várias casas atingidas. E a gente fica realmente bastante comovido com a situação das famílias, né? Há todo um movimento hoje no Facebook, a sociedade civil se mobilizando, e nós aqui do Gazeta Entrevista estamos mostrando isso, para que também haja, né, a ação da sociedade, do poder público, em amparo a essas famílias. Aliás, o senhor me falava, comandante, que existe também a possibilidade, após o fechamento da perícia, desses moradores procurarem a Coab em busca de um seguro, não é isso? Exatamente. Houve alguns levantamentos e se constatou que as casas todas do Manuel Julião são possuidoras de um seguro. Então, em consequência disso aí, o Corpo de Bombeiros vai emitir um atestado de sinistro de cada uma das residências que foram atingidas por essa explosão, para que eles possam recorrer, instrumentalizar seu processo e recorrer a quem de direito na busca desse seguro. Inclusive, nós fazemos um apelo aqui à Coab, né, ao governo do estado, através da Coab, que proceda com a maior rapidez, né, no caso do seguro dos moradores, todos os trâmites burocráticos para que eles possam tocar suas vidas e recuperar suas residências. Porque imagine, as pessoas estão morando na casa de parentes, muitos tiveram que se mudar de casa, a família mesmo mais atingida, onde houve a explosão do cilindro, está agora morando na casa de outros parentes. Enfim, uma tragédia que aconteceu ali em Manuel Julião. Comandante, esse cilindro não era para estar em casa. Como é que o Corpo de Bombeiros tem tratado essa questão? Olha, na verdade, toda edificação, ela comercial e multifamiliar, para ela se retirar o seu alvará de funcionamento junto ao competente da prefeitura, ela precisa de um atestado de aprovação do Corpo de Bombeiros.
E esse atestado de aprovação ele é válido por 1 ano. Então, todas as empresas têm esse seu atestado. Agora, estou falando de residência multifamiliar. Onde não se pode armazenar esse tipo de produto. E empresas comerciais. Então, lá se tratava-se de uma residência. Então, o armazenamento naquele local, naquela residência, ele não é permitido por legislação. Ao todo, os bombeiros encontraram quantos outros cilindros naquela residência? Nós retiramos 19 cilindros de oxigênio. Que não é explosivo, nesse caso aí. E 2 cilindros de acetileno. O terceiro, tinham 3, o terceiro foi o que explodiu. Foi o que explodiu. Olha só o perigo, ainda tinha mais 2 cilindros que também poderiam explodir em virtude do fato ocorrido, né? Poderia haver uma reação em cadeia. E a tragédia poderia ser ainda maior. E diga-se de passagem, pela magnitude dessa explosão, houve a mão de Deus ali para que outras pessoas não tenham perder as suas vidas também. Graças a Deus, os vizinhos não tivemos vítimas fatais nos vizinhos, que seria uma tragédia ainda muito maior. Aí nós vemos os filhos, né, que estavam em casa. Inclusive, nós nos solidarizamos demais com a família que perdeu o seu Batista, que é o mantenedor da casa, esposo de uma grande amiga, da querida Ruth Alencar. Existe toda uma manifestação nas redes sociais em prol dessa família que tem sofrido bastante, mas houve realmente a imperícia, a imprudência de se guardar este cilindro em casa, o que não é apropriado, não é, inclusive, aquela não está dentro das regras. Era o quarto onde os 2 filhos estavam, essa imagem que passou agora há pouco tempo. Ainda há pouco. Comandante, a gente sabe que, eu vou aqui mostrar a pesquisa que nós fizemos sobre o acetileno, para você ter ideia do perigo desse gás. É uma substância, o C2H2, pura dos gases combustíveis e que dispõe de maior poder calorífico entre todos eles. Olha que coisa terrível, né? É altamente inflamável e considerado muito reativo, que se obtém de uma reação do carbureto de cálcio com água, amplamente usado na indústria, principalmente em soldagem. O uso deste gás requer amplos conhecimentos quanto aos riscos oferecidos, tanto no seu recebimento, transporte, armazenamento e utilização, quanto aos efeitos e impactos para o meio ambiente, também para as instalações e as pessoas. Pode formar misturas explosivas em contato com o ar e agentes oxidantes. Aí eu lhe pergunto, o que aconteceu para gerar aquela explosão? Os bombeiros já têm uma ideia do que houve? Não. Está sendo feita uma perícia criminal, está sendo conduzida pela Polícia Civil, mas diante do que a norma fala lá na questão dos manuseios, que tem que ser todo um cuidado de armazenamento, transporte, acondicionamento, manuseio com esse produto, onde a simples queda pode causar uma explosão. Pode ter sido uma fagulha, uma fonte externa de calor? Pode ter sido. Como o acondicionamento também desse material acetileno com o produto oxigênio, eles têm que ter um distanciamento mínimo, a norma fala isso. No mínimo de 6 metros de distância de um para o outro. Então tem toda uma situação aí que vai estar sendo investigado e com certeza no laudo conclusivo da Polícia Técnica vai ser apontada essa situação. Há necessidade de demolição de alguma daquelas casas e principalmente da casa que foi a mais atingida, a casa da explosão? A casa que sofreu a explosão, ela foi destruída por completo. Aquela ali tem que ser totalmente demolida e reconstruída. Tem mais 2 casas que sofreram abalos nas suas estruturas, que é precisar de um laudo mais detalhado. Mas correm o risco de serem sinistradas como perda total. Com certeza. Tem algumas que está sendo avaliada. Nós temos lá todo o nosso pessoal da nossa diretoria de atividades técnicas operacionais, na pessoa do Major Santos. Ele é engenheiro civil também. O Sargento Nilo hoje, Subtenente Nilo, é engenheiro também. Então, eles estão conduzindo todo esse trabalho pericial na questão do levantamento dos danos materiais. Perfeito. As informações colhidas pela nossa produção é que o comerciante que armazenou os cilindros em casa, o senhor Batista, ele tinha fechado sua empresa, que funcionava ali no bairro José Augusto, e levado os recipientes para sua residência. E aí aconteceu essa tragédia, infelizmente, impactando tantas pessoas. Em alguns bairros, como Bosque, Tancredo Neves, Vila Ivonete, foi até possível sentir o impacto. Alguns moradores de bairros próximos sentiram o impacto.
Dá para avaliar a extensão desse impacto que foi sentido nos outros bairros? Os bombeiros têm como medir isso? Pelas informações colhidas por populares, diz que o impacto se sentiu a 2,5 km de distância do local onde aconteceu a explosão. Realmente uma tragédia. E aqui a gente vem clamar. Inclusive, fragmento do cilindro que veio a explodir, nós encontramos a mais ou menos 200 metros do local de onde aconteceu a explosão. 200 metros e pode chegar a encontrar até mais Até distante mais. ainda. Quando a perícia vai ficar concluída, comandante? O nosso laudo, nós temos um prazo, mas estive conversando antes de vir para a entrevista agora com o Major Santos, ele me falou, comandante, a partir de segunda-feira nós já estamos confeccionando alguns laudos daquelas residências que tiveram os abalos mínimos. Porque no primeiro momento a gente colheu todas as informações, eu acho que até sexta-feira a gente colhe todas as informações, e a partir de segunda-feira a gente já trabalha na confecção desses laudos. Então eu acredito que até a próxima sexta-feira da outra semana nós já estamos concluindo esses laudos e entregando cada um para os proprietários das respectivas casas. O nosso apelo aqui é realmente que a sociedade abrace as pessoas que foram atingidas, né? Também os vizinhos que também foram atingidos, muitas pessoas com suas casas aí com telhados destruídos, portas arrebentadas, janelas quebradas e paredes rachadas, além da possibilidade de perda total do imóvel em virtude do abalo por conta da explosão. Mais uma vez nós apelamos aqui, claro, eu não sou especialista no assunto, mas há a possibilidade de receberem seguro, claro que nós vamos nos informar melhor sobre isso, para que a Coab, analisando cada caso, tenha a maior celeridade no atendimento às pessoas. Comandante, o que o senhor diria diante dessa tragédia para a população, no caso desse tipo de manuseio, desse tipo de produto? Eu não só desse tipo de produto, Alan, mas de qualquer outro produto que a gente considera como perigoso e nocivo à sociedade. Por exemplo, o gás de cozinha. Às vezes a gente vê tanta gambiarra com gás de cozinha. Exatamente. Isso a gente vê. E, inclusive, no Manoel Julião, em tempos passados, aconteceu em uma lanchonete, uma pizzaria, onde vieram a falecer 2 pessoas. Explosão do gás de cozinha. Só que foi acompanhado já de incêndio com fogo. E eu estava à paisana, estive na ocorrência, ajudei a retirar as pessoas lá e elas vieram a falecer no hospital. Uhum. Então, são fatos que acontecem, infelizmente, nas questões comerciais, quando as pessoas procuram a instituição Corpo de Bombeiro, a gente exige, faz toda a exigência prevista em legislação, muitos ficam chateados, alguma coisa assim, mas acaba cumprindo. O seu atestado é válido por 1 ano. Quando o bombeiro sai do local, no outro dia a pessoa muda toda aquela questão daquele cenário. Aí passa a armazenar quantidades a mais do que permitido, nos locais não apropriados corretamente. Colocando em risco sua vida. Colocando em risco sua vida. Os bombeiros vão fazer algum tipo de fiscalização nos comércios ou em outras residências? Ou os bombeiros também pedem à sociedade, à população, que se souber de alguma coisa, entre em contato com o número dos bombeiros para que eles possam intervir para evitar algum tipo de tragédia semelhante? No primeiro momento, o que nós já estamos adotando é rever todos os atestados de aprovação das empresas que foram regularizadas no Corpo de Bombeiros. Vamos rever todos esses atestados e ir em loco em cada local dessas empresas. Uma medida preventiva. Isso, exatamente. Agora, o que eu clamo aqui para a sociedade, para a população, e dizendo, como eu falei em entrevistas anteriores, que segurança pública é um dever do Estado, mas é de responsabilidade também de todos nós enquanto cidadão. Então, se alguém tem conhecimento, que tem algum vizinho, algum conhecido que está usando qualquer tipo de produto explosivo, perigoso, que possa colocar em risco alguma pessoa, que leve ao nosso conhecimento, leve ao conhecimento do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, da Polícia Civil, qualquer órgão da segurança pública, que com certeza nós, enquanto órgão de segurança pública, vamos adotar as medidas para evitar que fatos anteriores venham a acontecer novamente. É só ligar para o número do Corpo de Bombeiros. Exatamente, e terá o seu nome preservado e assim por diante. Inclusive, estão fazendo contato, já teve pessoas que ligaram, estamos fazendo as abordagens necessárias e estamos fazendo contato hoje com a responsável pelo aterro sanitário para que nós possamos nos ceder alguns espaços que a gente possa levar esse material para o aterro sanitário se porventura for apreendido em algum local. Conversei aqui com o comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, Coronel Flores,
Coronel, obrigado pela tua vinda. Estamos à disposição e obrigado pelo espaço. E sempre que precisar da gente, conte com o bombeiro que nós estamos aí. Muito obrigado, Coronel. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.